Queridos filhos e filhas, hoje celebramos então esta solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 8 de dezembro. Estamos também no quarto dia da novena de nosso Pai São João da Cruz. E a gente tem hoje a tarefa e a missão de meditar os dois mistérios. Não podemos deixar passar em branco nenhum e nem outro, né? Então que o Espírito Santo nos conduza para que nos alimentemos dessas duas realidades. Na verdade não é tão difícil assim de fazê-lo, porque nosso Pai São João da Cruz, ele tinha uma visão muito profunda do mistério da Imaculada, da Virgem Maria, e certamente ele viveu naquilo que lhe cabia, por desígnio divino, esse mistério também na sua vida. Mas quando falamos de a Imaculada, deste mistério da Imaculada, só recordando, falamos de um privilégio que a Virgem Maria recebeu de Deus, né? De ser concebida desde o primeiro instante na graça. Primeiramente, o fato dela não estar sujeita ao pecado original, a mancha do pecado original, as consequências do pecado original não estão na Virgem Maria. Deus deu a ela esse privilégio, ou seja, ela não nasceu, não foi concebida e não nasceu naquele estado de inimizade que todos nós nascemos. Não teve em si a desordem do pecado, a concupiscência, essa realidade que todos trazemos mesmo depois do batismo, né? Não tem nela nenhum vestígio de serviço ao diabo, né? Satanás não tocou na Virgem Maria de forma alguma. Todos nós, quando pecamos e nascemos em pecado, todos nós de alguma forma no pecado servimos ao diabo, aos planos dele, que é obviamente com a nossa liberdade e tudo isso. A Virgem Maria não teve essa realidade. Ela é totalmente ordenada para Deus, né? Todo o seu mundo interior, todas as suas potências da alma, todos os seus sentidos internos e externos só tem olhar para Deus e realizar a vontade dele. Então ela nasceu toda livre, toda filha. Além disso, o aspecto positivo do mistério é que ela é, como vimos hoje no Evangelho, toda cheia de graça, né? Ou seja, a alma da Virgem Maria e toda a sua vida é tomada pela graça santificante desde o primeiro momento da sua concepção, e de uma forma extraordinária, inigualável em qualquer criatura humana, em qualquer ser humano, de fulgor, de brilho, de caridade para com Deus, de fé, de esperança, né? Das virtudes nela presentes. É bem verdade que Deus a escondeu, né? Até mesmo dela mesma, tornando ela humilde. Mas no coração da Virgem, aquela união com Deus e aquela caridade com Ele, que reunindo todos os santos, todos os anjos juntos, pegando tudo isso e somando, não se equipara com a graça que a Virgem Maria tem na alma dela. A gente não consegue nem imaginar direito isso, né? Mas essa é a doutrina. Aquilo que todos os santos conseguiram lá no final da sua vida, como o ápice do crescimento espiritual. Vamos imaginar, por exemplo, nossa Santa Madre, Santo Padre João da Cruz, Santa Teresinha e tantos outros santos, São Padre Pio e os santos, aquilo que eles alcançaram no final da vida, naquele auge de união, de perfeição, de santidade, pega todo mundo e soma, não equipara-se, não chega àquilo que a Virgem Maria tinha no primeiro instante da sua concepção, né? Então essa é uma doutrina da igreja. Então ela é toda santa,
toda pura, toda cheia de graça. Por isso que o anjo a tratou assim: ave, toda agraciada, toda cheia de graça, né? Então, a Virgem Maria está nesta realidade. Nosso pai São João da Cruz, ele escreve exatamente isso em vários lugares, alguns lugares, mas no livro das Subidas ele fala que a Virgem Nossa Senhora foi elevada. Estamos no livro 3 do livro da Subida ao Monte Carmelo, no capítulo 2, número 10, livro 3, 2, 10. A Virgem Maria, Nossa Senhora, é elevada desde o princípio ao sublime estado de união com Deus. Ou seja, São João ele vê que desde o momento da concepção, aquilo que ele vai descrever nas suas obras, do caminho de união com Deus, ou seja, subir o monte, de transformação, esta união plena com Deus, São João da Cruz está dizendo, a Virgem Maria tinha isso já no primeiro instante. Ela já estava unida a Deus dessa forma. E ele diz que jamais teve impressa na alma da Virgem Maria forma alguma de criatura, né? Ela, na alma dela, ela não tinha apego a nenhuma criatura, não estava impresso forma nenhuma de alguma criatura, porque toda a alma dela estava unida a Deus, em amor, em fé, em esperança. Nem se moveu por ela. Então aqui outro aspecto importante: a Virgem Maria jamais se moveu por ela mesma, mas sempre agiu sob a moção do Espírito Santo, né? Então São João vê que as ações da Virgem Maria demonstram aquela união que ela tinha para com Deus. Por quê? Porque toda alma que vai se santificando, ou seja, que vai se unindo a Deus, São João da Cruz vai falando desse processo. Nós precisamos de purificação, não é verdade? Purificar os sentidos, purificar as potências da alma, purificar o nosso coração desses apegos, dessas desordens, dessa realidade toda, né? Dos vícios, das feridas do pecado original, do orgulho, da vaidade, dos prazeres, da tendência egoísta em nós. Precisamos toda essa purificação, ativa e passiva, as noites escuras que São João da Cruz fala, né? Quando a alma vai se purificando assim, ao mesmo tempo ela vai se unindo a Deus. O que significa isso? Que Deus vai infundindo a graça, a pessoa vai se transformando, se unindo na vontade com Deus, e os atos, as ações daquela pessoa se tornam ações divinas, as ações do Cristo, as operações divinas naquela pessoa. Por isso que São João da Cruz fala que a Virgem Maria jamais se moveu por ela mesma, mas sempre movida pela ação do Espírito Santo, da graça que estava nela. E ele fala, antes disso, só Deus é quem move as potências da alma de uma pessoa que está unida a Ele, como já expliquei, para aquelas obras conforme a sua santa vontade e divinos decretos. São João da Cruz diz que até a intercessão que uma pessoa é capaz de fazer por outra e alcançar graças é porque o próprio Deus moveu aquele coração e aquela alma na caridade para a intercessão, e por isso aquela intercessão tem frutos, porque é Deus quem move a pessoa, é o Espírito Santo, as ações da pessoa, as suas ações. Vamos lá, vamos ser mais concretos, ok? Você que é batizado, batizada, você que busca agradar a Deus, que reza, que luta para amar, que faz atos agradáveis a Deus na sua vida, na sua vocação, ok? Você faz isso, claro, sem dúvidas nenhuma. Tudo isso que você faz, você só o faz
Porque Deus move você. O Espírito Santo te move, te conduz. Ele que opera em você. Estamos juntos? Sim? Imagina você santo, santo, santo. Todo transformado, todo unido a Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. Como vai acontecer isso? O Espírito virá sobre ti. Não tenhas medo, não te preocupes. É a ação da graça divina. Então essa transformação, que a pessoa não age mais por si. Todas as potências da alma, todos os sentidos internos e externos estão tocados, divinizados e movidos pelo Espírito Santo. De tal forma que na Virgem Maria não tinha impressa na alma dela forma nenhuma de alguma criatura, mas tudo ela. Então, as operações divinas na alma unida a Deus. Não vive mais por ela, não vive com atos humanos, simplesmente, são atos divinizados, porque Deus age nele. Assim é a Imaculada. Toda a sua vida ela viveu movida pelo Espírito Santo, por causa desta graça que nela atuava na sua alma, no seu interior, na sua vida, em toda a vida dela. E próprio São João da Cruz, Santo Tomás e outros santos vão falar que essa plenitude de graça que ela recebeu no início, na fecundação, na sua concepção, ela foi aumentando, ela foi recebendo novas plenitudes de graça. Na anunciação mesmo de hoje, ela recebeu nova plenitude. E depois na Assunção, né, na entrada da sua glória, essa plenitude final. Mas também a vida de oração da Virgem Maria e a caridade que ela foi vivendo foi aprofundando essa união com Deus. Ou seja, Deus foi cada vez mais agindo nela. E para quê? Para que Maria recebeu este privilégio de Deus em vista dos méritos de Cristo na cruz? Aquilo que Jesus fez na cruz, conseguiu, ela já recebeu antecipadamente esses méritos para ser a Imaculada. E por que ela recebeu isso? Para ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, a mãe do Verbo encarnado, para gerar em si, ou ter gerado em si, o Verbo, o Filho de Deus, o Salvador, a vida, a salvação, a fecundidade da Virgem Maria, a fecundidade divina da Santíssima Virgem Maria. Ela recebe essa graça de santidade, essa santidade toda, para ser mãe de Deus e mãe da igreja, mãe na ordem da graça, mãe espiritual de todas as almas, de todas as pessoas, de todo ser humano, e gerar Cristo em nós. Não é belíssimo que nós tenhamos uma mãe tão bonita assim? E que ela nos gerou e continua gerando-nos para Deus. Todas as graças nos vêm pelas mãos desta mãe bendita e toda santa, a Virgem Maria. E ela nos espera lá no céu, né? Mas antes ela quer que em nós se opere essa transformação que ela viveu. E o bonito é que se a graça for agindo em nós assim, levando-nos a viver aquilo que Deus quer para nós, nós também vamos tendo essas duas coisas: operações divinas e não mais simplesmente humanas, que nós ainda as temos muito, né? Um pouquinho aí. Precisam ser transformados, purificados e ordenados e divinizados. As ações e operações divinas, ou seja, nossos atos e nossas obras, são de acordo com Deus e movidos por Deus. Isso significa uma fecundidade também na nossa vida. A Virgem se torna mãe fecunda. Nós também precisamos.
E foi exatamente isso que aconteceu na vida de nosso pai São João da Cruz. Nós temos visto a vida dele nesses dias, né, aqui na novena no Carmelo. Ontem nós víamos como no encontro dele com a Santa Madre, em 1567, já aparecia naquele Frei João, a santidade operada pela graça na vida e no coração dele, a fidelidade dele, a correspondência dele às graças que ele já havia recebido, os anseios que Deus colocou no coração dele, né, para a maior perfeição, a ponto de ele ter pensado de ir para Cartucho, a Madre convencer de ficar, e ele se torna com ela aquele que vai levar à frente a reforma do Carmelo, né? Ou seja, em 1568, no dia 28 de novembro, eles fundam o primeiro convento reformado dos frades descalço, o primeiro convento descalço em Duruelo. E a partir dali, São João da Cruz, correspondendo à graça que Deus lhe deu e continuava lhe dando, vai exercer uma paternidade na ordem da Santíssima Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, na ordem, nesta renovação, para viver com fidelidade ao Evangelho, com radicalidade, com generosidade, com fecundidade, né? Aquela vida de penitência, de oração contínua, de virtudes, de caridade para com os outros, pela assistência religiosa que eles faziam, a pobreza que eles viviam, a pureza, a castidade, o recolhimento, a busca de união com Deus, foi dando frutos aqui naquela região, né? De tal forma que as famílias eram beneficiadas, mas começou a chamar a atenção dos jovens. E logo começou a bater a porta daquele pequeno e pobre mosteiro, jovens que queriam também se entregar na consagração religiosa. A ponto de, em pouco tempo, o mosteiro, o convento, que era pequeno, tinha 2 celas, né? E aí começou, não cabia mais jovens lá de vocações dentro do mosteiro. Aí recebem autorização para que seja uma sede de noviciado, ou seja, as vocações aparecem, então tem que colocar esse povo agora para prosseguir na vocação, né? São João da Cruz, em pouco tempo, é feito mestre de noviços, também é diretor na primeira escola da ordem, ou seja, formar intelectualmente e espiritualmente os frades da ordem. São João da Cruz assume esse papel e começa a transmitir para esses jovens frades o espírito da reforma da ordem, ou seja, aquilo que a inspiração de Deus lá no coração dos pais Santo Elias, depois que veio para a regra primitiva, e eles queriam vivê-la de forma fiel e firme, né? De forma radical, na totalidade, não de forma mitigada como queriam na época. Eles queriam viver de forma que se cumprisse a inspiração divina para a ordem, a inspiração de Nossa Senhora. E os frades precisavam ser ensinados a viver isso, né? Como viver a vida de forma perfeita no cumprimento da regra, da ordem, segundo a inspiração divina. E São João da Cruz começa a formar esses jovens, os primeiros ali. Intelectualmente, eles tinham aula, né? Como ele era exímio, um literato, né?
começou a dar aula junto com outros freis, é verdade, mas infundindo um espírito de tal forma que os alunos, os freis, saíam da escola e iam para casa todos em silêncio, recolhidos, caminhando no meio da rua, recolhidos em silêncio, descalço, com o hábito deles. Começaram a viver esse espírito da reforma. Começaram a aparecer novos mestres de noviço. Aí um mestre de noviço exagerava em algumas coisas, né? Fora daquilo que era o espírito. Aí chamaram São João da Cruz: vai lá resolver esse negócio aí, porque está todo mundo indo embora do convento, né? E pode, a reforma de Santa Teresa pode vir por água abaixo. Aí São João da Cruz vai lá, instrui: ó, com moderação, você tem que ser pai, você tem que isso, acompanhar cada um, levar ao ideal, mas calma, né? O rapaz era muito afoitozinho, né? Organiza as coisas, anima todo mundo, sem perder a seriedade da reforma, a fidelidade, o cumprimento, cumprir aquilo que a regra pede, que as constituições pediam. E assim São João da Cruz vai vivendo esta realidade. Era um homem muito sério, muito firme, muito correto, exigente, porque queria ajudar as pessoas a responder a Deus. Mas era também muito afável, muito paciente. Não obstante, ele era superior, mas sabia ser amigo de todos. Ouvia a todos e cada um nas suas necessidades, nas suas realidades, e instruía a cada um segundo aquilo que eles precisavam, né? Fazia também as correções. Um dia lá chegou um, não estava muito correto, ele no recreio falou para se retirar: retire-se, e vai para sua cela. O rapaz noviço saiu e foi embora. Terminou o momento ali, ele exortou todos ali, falou: escuta, por que vocês não defenderam o irmão de vocês, não falaram nada, né? Não tiveram misericórdia dele? Então ele queria ao mesmo tempo instruir na firmeza e nessa doçura do coração que sabe educar os filhos. Bom, meus irmãos, junto com Nossa Senhora e junto com nosso Pai São João da Cruz, para concluir, nós vemos como a nossa vocação é a união com Deus, para agirmos segundo o mover de Deus. E se nós progredirmos, nós teremos cada vez mais uma fecundidade de vida. Nós iremos também nos tornar cada vez mais pais e mães, não só fisicamente, né? Gerando um filho, como várias famílias temos aqui, mas sobretudo espiritualmente. Uma pessoa que vive unida a Deus não deixa de gerar Cristo nos outros pelo seu exemplo, pela sua caridade, pelo seu serviço, pela sua oração, pela sua responsabilidade. Um homem e uma mulher maduros são pai e mãe, geram filhos para Deus, pelo exercício da sua vocação, pela sua atuação, pelo seu zelo, se doa, se entrega, se gasta, não vive para si, mas vive para os outros. Isso é ser fecundo. Peçamos então a Nossa Senhora e a São João da Cruz uma intercessão especial nesse dia. Eu quero ser o pai que Deus sonha que eu seja aqui na igreja. Eu quero ser. E eu só sei que eu serei se eu me santificar e se eu me unir a Deus. Se eu me purificar, passando pelas noites, passando as virtudes humanas que eu preciso fazer, o trabalho, o esforço que eu preciso para fazer caridade, mesmo que
ainda não tão informada pela graça, pela santidade como deve ser, mas aperfeiçoá-la. Vamos lá então, peça essa graça também para você, nosso Pai São João da Cruz. Por isso que ele é chamado de nosso Pai São João da Cruz. Sem ele a reforma não teria acontecido. Mas vemos um homem todo entregue a Deus e grande amor à Virgem Maria. Vamos ser fiéis às moções divinas, aos apelos divinos da nossa vida, e esta fidelidade, como aconteceu com o nosso Pai João da Cruz, vai nos levar também a esta maturidade da vida humana e espiritual, que é a fecundidade cada vez mais. Isso que já está possivelmente acontecendo na sua vida, você já é pai e mãe, né? Progrida ainda mais, porque é para isso que a graça está disponível e atua em nosso interior. Nosso Pai São João da Cruz, rogai por nós. Imaculada Virgem Maria, rogai por nós.